Ora viva, sejam mais uma vez bem-vindos ao podcast Afronautas, onde a nossa missão é levar até si temáticas diversificadas. Portanto, hoje estamos aqui a marcar a presença aqui no evento onde está a decorrer no Ministério da Indústria e Comércio. Esta que é a quinta edição do Seminário da Propriedade Industrial, não é? Um evento que é feito anualmente, de destaque em Angola, focado na valorização, da proteção e discussão dos direitos de propriedade intelectual e indústria no país. Estamos assim a começar esta edição, tem assim a principal temática, ou o lema em principal, preparar, apontar e também inovar. E o desporto é o foco desta quinta edição. Vamos começar agora esta primeira parte com o presidente do Clube Desportivo Formigas. Ele é Dr. Nguabe Salvador. Seja muito bem-vindo ao podcast da Afronautas. Muito obrigado, Ariete. Bom dia. Bom dia também aos seus seguidores, aos internautas. É para nós um prazer muito grande poder falar para si. Muito obrigada, também é um prazer tê-lo aqui no nosso espaço, onde estamos aqui a levar esse assunto deste seminário, não é? Portanto, que visão é que tem com relação a esta quinta edição? Bom, nós estamos cá presentes com a melhor das expectativas. A partir do primeiro momento em que o Instituto Angolano de Propriedade Industrial nos contactou, nós nos disponibilizamos e fizemos logo a leitura que seria uma oportunidade fantástica para um clube comunitário, pequenino, no coração do Kazenga, como nós, estar num certame como este, não é? Ainda por cima, para falar sobre um tema que é muito atual para quem está na indústria do desporto como nós. Isto está a ser uma experiência absolutamente extraordinária, fantástica mesmo para nós. Trazíamos já algumas ideias sobre este tema, em função das nossas pesquisas, das nossas avaliações, enfim, e estamos aqui a consolidá-las, a aprender umas coisas, a reforçar, a consolidar alguns conhecimentos que já tínhamos. Portanto, o sentimento agora é mesmo de agradecimento à direção do Instituto Angolano de Propriedade Industrial, em primeiro lugar, por ter se lembrado de nós, Clube de Escola Desportiva Formigas do Kazenga, como disse, estamos lá distante dos grandes holofotes. Pois. Raramente temos voz, não é? Para espaços como este, como o seu podcast também, por exemplo. Enfim, e estamos aqui presentes para tirar o máximo de proveito. Portanto, o sentimento é de gratidão e Gratidão. também de felicitação diria assim, pela perspicácia que tiveram na identificação do tema, que é bastante Que atual. é desporto, com certeza. Esta já é a quinta edição deste seminário, já participou nas outras anteriores? Não, esta é a nossa É a estreia absoluta, é a nossa primeira estreia vez. absoluta, como se diz no desporto, e daí a nossa felicidade e manifestamos a nossa inteira disponibilidade para sempre que assim julgarem conveniente, nós estaremos cá presentes. Muito bem, Dr. Nguabe Salvador, são 25 anos de existência do vosso clube desportivo, certo? É verdade. Muito bem, o vosso clube desportivo Formigas é uma marca de certeza e aqui neste seminário fala-se de marcas, da importância que se dá a esta questão, não é? Que processo enfrentou durante a legalização da sua marca ou da vossa marca? Bom, esta é uma questão muito pertinente, hein? E tem muito a ver com o nosso percurso histórico. Certo. Na verdade, nós surgimos no dia 11 de fevereiro de 2001, portanto, temos 25 anos de existência nessa altura, mas existência factual. Nós somos um clube exclusivamente dedicado ao basquetebol no município do Kazenga. A nossa divisa Certo. principal é realizar ação social através do desporto, fundamentalmente ou especificamente do basquetebol. Mas a questão da formalização jurídica não veio acontecer logo em 2001. Diria que nós existimos factualmente desde 2001. Entretanto, do ponto de vista jurídico-legal, a nossa existência começou a partir do ano 2017. Foi só neste período, ao fim de 18 anos de muito trabalho,
que nós efetivamente materializamos a formalização jurídica do nosso clube. E aí, a partir desta altura, de 2017, 2018, nós começamos a construir a identidade visual do nosso clube. Portanto, um logotipo próprio, Certo. uma marca, também atingimos outro tipo de dimensão ao nível da prática desportiva, com a nossa equipa sénior feminina. Nós já fomos vice-campeões da Taça de Angola, somos 3 vezes terceiros classificados do Campeonato Nacional Sénior Feminino, portanto temos alguma visibilidade, sobretudo no setor do basquetebol, diria assim. Então, temos um logotipo, temos os nossos equipamentos esportivos, que eu penso que fundamentalmente as pessoas ligadas ao basquete reconhecem a larga distância. E falo até para lá dos muros do Kazenga, para lá dos muros do Luanda. Nós já somos uma marca nacional, sobretudo pela Certo. visibilidade que a nossa equipa sénior feminina tem. Mas um dos aspectos que nós aprendemos aqui é que não basta ser criativo e gerar os produtos. É fundamentalmente, por uma questão mesmo de autoproteção, é fundamental proceder ao registro aqui junto do Instituto Angolano de Propriedade Industrial. Então é uma lição que nós levamos para casa, mais um trabalho, portanto é um caminho que nós vamos fazer agora. Não tem só a ver com a valorização da nossa marca. Certo. Para nós hoje temos como parceiros a Total Energia, por exemplo, a Elephant Bet. Temos uma relação sólida com a Embaixada da França aqui em Angola desde 2021. Enfim, isto só não basta. Portanto, nós somos uma instituição reconhecida por outras. A comunidade nos acolhe, somos uma instituição de referência lá no nosso bairro. Kazenga, No Kazenga, certeza. somos, sim senhora, uma instituição de referência, mas há trabalho a fazer do ponto de vista jurídico-legal para efetivamente protegermos a nossa Ainda há a nossa processos a serem identidade, a nossa marca. cumpridos ou seguidos. Exatamente, sobretudo aqui junto do IAP, né? Do Instituto Angolano de Propriedade Industrial. E nós vamos fazer. Então, literalmente, estamos aqui a contar com mais ou menos 8, 7 anos desde que passou para o processo da identidade, organização própria da marca, identidade visual e a legalização. Exatamente, exatamente. Não obstante nós já termos atividade 18 anos antes, mas era diria assim, uma instituição do ponto de vista jurídico-legal inexistente, não é? Não obstante, nós participamos nas provas oficiais de basquetebol, organizadas quer pela Federação Angolana de Basquetebol. Aliás, nós conquistamos títulos nacionais, sobretudo no género feminino, em sub-14, sub-16, mas fizemos tudo isso, todas essas realizações, sem estarmos, do ponto de vista legal, devidamente constituídos. Então, de 2017 para cá, 9 anos, não é? É, com Em que já certeza. temos a nossa identidade realmente, formalmente reconhecida. Muito bem. É já uma longa caminhada, é um grande verdade. passo dado. Estamos aqui literalmente em 2026, não é? E já em participação também neste grande evento que é o seminário que nos leva, não é, a questões de identidade das marcas e sobretudo a valorização também das próprias marcas. Portanto, o que é que espera, não é? Sendo que estão a participar pela primeira vez neste seminário da propriedade intelectual, e o que é que espera, o que é que se espera do vosso time, sobretudo também de outros times desportivos que estão literalmente a entrar nesse processo? Sim, muito boa questão. É o que eu digo, a nossa participação aqui é com a melhor das expectativas. E no decorrer das discussões, eu particularmente, sintetizando, posso dizer que fizemos 2 constatações. Uma, pronto, na verdade trata-se de uma janela de oportunidade, e a outra temos aí um desafio. Essa é a percepção, feeling que temos já agora. Uma janela de oportunidade e tem muito a ver, por isso é que eu digo que o Instituto Angolano de Propriedade Industrial foi muito feliz na identificação do tema, não é? Sobretudo no setor do desporto, que é muito criativo, muito inovador, e hoje em dia, enfim, sente-se um movimento cada vez maior ao largo, diria assim, da indústria do desporto.
Então, pronto, o desporto não pode ser colocado, eu penso que é um setor altamente prioritário para a nossa sociedade, sobretudo porque tem um vínculo muito próximo com a juventude. E repara que 70% ou quase 70% da população angolana tem menos de 25 anos, então a maioria altamente expressiva, e a atividade desportiva tem uma conexão natural com a juventude. Portanto, é um tema que deve constar sempre na pauta das agendas, enfim, mesmo na definição das políticas públicas. Penso eu que não estarei a exagerar. Por outro lado, penso que ao nível do IAP, do ponto de vista do Instituto Angolano de Propriedade Industrial, do ponto de vista institucional, eles têm desafios aí a executar, porque o que nós reparamos hoje, enquanto agentes desportivos, e diria assim, e que colocamos a mão na massa ao nível da gestão das nossas marcas, é que o advento da inteligência artificial traz novos desafios. E o que Certo. nós constatamos é que a legislação reguladora deste setor, ou dessas questões aqui em Angola, é dos anos 90. Portanto, é de um período analógico, quando hoje a nossa A realidade é juntar quase essa digital. digital. Eu, sinceramente, estou muito estimulado a ver de que modo é que uma legislação produzida há mais de 40 anos é hoje aplicável a esta nova realidade altamente digitalizada e, sobretudo, eu falo muito sobre a questão da inteligência Artificial. artificial, sim. Até porque, por exemplo, vou só citar um exemplo. Nós, muito recentemente, estabelecemos uma nova parceria com a nossa equipe sénior feminina, com uma empresa, então tivemos que criar o layout dos nossos equipamentos, usando a nossa identidade Identidade. e a identidade do parceiro. E para isso recorremos à inteligência artificial, que nos fez um trabalho, Um diria, design muito bom, um design fantástico, um trabalho de criativo, diferente, certo. diferente mesmo, um trabalho de um criativo humano de top. Então, colocam-se questões ali, diria assim, relativamente, poder-se-ão colocar eventualmente questões relativamente à questão da propriedade intelectual, mas de quem é que são os direitos? Nós, que simplesmente Ou da pedimos, inteligência ou da artificial. inteligência artificial, porque nós simplesmente dissemos Não, à nesse inteligência sentido, valem artificial. dos dois lados. Talvez. Não, o que eu pretendo, e eu acredito que tenha razão, mas o que eu pretendo é verificar que tipo de respostas é que a nossa legislação, que é dos anos 90, dá a questões que se levantam Há hoje, essa não é? Há realidade, de essa realidade que certeza. é absolutamente nova. Talvez, não quero dizer nenhuma asneira, mas talvez fica aqui o desafio para o nosso Instituto para proceder o mais rapidamente possível. Certo. Não diria tanto a uma revisão estrutural, mas no mínimo a atualização da legislação a essa realidade digital. Com certeza é um grande desafio para o IAP, não é? Portanto, estamos assim a finalizar esta primeira parte. Muito obrigada, doutor Guabe Salvador, não é? Pela sua participação. E nós aqui vamos continuar, sim, aqui com este podcast. De certeza que vamos ter várias pessoas a passarem aqui no nosso espaço. E a sua missão é de se subscrever no nosso canal, mandar aí um like, um comentário, que nós marcamos a nossa presença no Facebook, no Instagram, no LinkedIn também, com apenas um clique pesquisando Afronautas, você nos encontra. Muito bem, e já temos aqui mais um novo convidado no nosso espaço, e agora é sempre com desporto, de certeza. Mas neste momento é com base à homenagem em pessoa, de certeza. Dizem que as pessoas devem ser homenageadas enquanto estão em vida. Portanto, o doutor José Felipe Camilo, assim certo, não é? Vai aqui nos abordar sobre este ponto, não é? Com relação ao desporto, durante o seu percurso e até aos dias de hoje. Muito bom dia e seja bem-vindo ao podcast Afronautas, doutor. Obrigado. Uma pequena retificação. Certo. Eu não fui homenageado pelo desporto. Eu fui homenageado por ser
o angolano que recebe um título de patente em mais de 2 décadas. Por isso é que fui homenageado. Muito bem, muito obrigada. Não é sobre desporto. Certo, muito bem. É sobre uma coisa útil também. O desporto é útil, mas é sobre uma coisa útil também. Muito bem. Então, o nosso doutor vai aqui contar-nos um bocadinho sobre o seu percurso, não é? O que levou também o senhor a esta homenagem. Bem, eu sou o inventor do Sistema Autônomo de Prevenção e Extinção de Incêndios Florestais, que é uma plataforma de gestão de águas para a agricultura, reflorestamento, criação de gado e prevenção e extinção de incêndios florestais, como diz o nome. Certo. Esse nome foi criado para chamar a atenção às pessoas. Porque ao registrar a patente, se eu dissesse que é apenas uma plataforma para a gestão de águas, as pessoas não haviam de entender. Não teriam dedicado tanta atenção a isso como dedicam agora. Porque essa criação tornou-me detentor de um dos poucos WOs em África. O WO, as pessoas não sabem nem têm que saber sem que lhes explique, Certo. é uma certificação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual das Nações Unidas, o que quer dizer que o conjunto de ideias a que o documento se refere é único. Não tem nada que pertença a outra pessoa. E onde é que eu vejo a importância nisto? É que eu fiz parte do sucesso econômico da Angola até 1974. E isto deixa-me pronto a participar em outros sucessos, não só econômicos, de outros países. Estou protegido e pronto para participar em outros sucessos econômicos, porque você sabe muito bem que o mundo tem graves problemas na gestão de águas. Sim, de certeza. Não só para o consumo humano, mas para praticar agricultura, para proteger florestas, para proteger bens, porque até países muito avançados, como Canadá, Estados Unidos, Austrália, França, Grécia, Turquia, não conseguem contornar facilmente os incêndios florestais. Com isso vai ser mais fácil, porque a especialidade disto é pôr a água onde ela deve ser usada. Não importa se vai ser usada hoje, amanhã, o mês que vem ou o ano que vem, mas a água já lá está. Quando for necessária, é só oprimir o gatilho e está a ser usado. Muito Para bem. todos os efeitos. Muito bem. Como um inventor, não é? E também, sobretudo, uma grande figura para aqui no nosso país, que visão é que tem sobre a realização deste evento? Bem, Que importância tem? tem toda a importância, porque a aplicação disto na vida de uma nação previne, por exemplo, que a mão de obra jovem se disperse. Previne isto. Quando a mão de obra se dispersa, você tem problemas econômicos, tem problemas de segurança nacional, porque a um dado momento os países precisam de reforçar o exército, precisam de reforçar a polícia, e se toda a juventude foge por falta de emprego ou por falta do que fazer, isso quando o país precisar deles não os tem à mão. Portanto, a partir daí você pode ver
por si só, a importância que isso tem. Certeza. E como é que foi o processo para a legalização da sua marca? Sendo que é um dos inventores, não é, de uma plataforma que ajuda na gestão da água, certo? Olha, isto eu não digo difícil, eu digo desafiante, porque dificuldades têm aqueles que se envolvem em coisas para as quais não têm preparação nenhuma. Eu tenho devida preparação para o envolvimento naquilo que me meti. Certo. Por isso é que sou detentor de um WO. Por isso é que consegui um título de patente. Para além dessa patente, eu tenho 2 patentes registradas em Angola e uma em Portugal. Tenho o sistema de controle de inundações registrado cá e tenho este, cujo título de patente recebi agora. Eu tenho trabalhado muito e o meu objetivo é deixar algo positivo para a humanidade. Muito bem. E agora que tocou no ponto sobre inundações, será que a sua invenção também se reflete ou pode ser aplicada para questões de inundações como esta atual que aconteceu em Benguela? Pode sim, senhor. Pode-se. Tanto mais que fiz uma carta o mês passado ao governo provincial de Luanda a predispor-me a ajudar em situações como essas, porque eu comecei a estudar essa situação de Luanda quando houve aquela crise da bacia de retenção do Coelho. Foi quando comecei a estudar especificamente a situação de Luanda. Muito bem. Então, já agora estamos bem quase ao final da nossa conversa com o Dr. José Camilo. Como é que se sente em ser uma figura homenageada nesta 5ª edição do Seminário sobre a Propriedade Industrial? Ora, não me sinto vaidoso, sinto-me útil. Sinto-me útil. Isto não é bem como começa, é como acaba. Como termina, pois como é. acaba. Muito bem. Qual é a mensagem que deixa para quem está a entrar ou é iniciante, não é, neste mundo da invenção e também para quem está em processo da legalização da sua própria marca? Tem que estar preparado para sofrer, porque a questão da proteção de patentes envolve cargas burocráticas e técnicas Difíceis também. muito, muito, muito complicadas. Muito complicadas. Não é fácil isso. Se fosse fácil, você não teria em mais de 2 décadas uma patente. Estaria todo mundo cheio de patentes. Então, será que essa complicação deve-se a não ter muita gente a ter patente? Ou devia-se facilitar esse processo, de acordo com o seu ponto de vista? Bem, facilitar o processo, eu não sei o que exatamente que você está a se referir quando fala em facilitar o processo. Facilitação do processo para se patentear uma marca. Não, o processo não está difícil. Não é o processo burocrático que está difícil. Certo. É que requer-se que seja um processo rigoroso, porque É assim que se dá importância, ou mais importância no caso, no assunto? até certo modo, mas você está a falar de um processo que envolve muitos países. Por exemplo, o meu WO é um documento que foi difundido para 157 países. Que se esse WO fosse emitido hoje, seria emitido para 193 países. Portanto, é uma busca ampla que é feita na base de dados de vários países para se certificar se o proponente desse conjunto de ideias
Está a roubar as ideias dos outros ou Ou não, se é uma não. ideia genuína ou não. E para compor um documento de patente não é fácil, e nem tem que ser fácil. A língua tem que estar corretamente exposta, a pontuação, quando falo, para falar tudo, Certo. começar pela pontuação, a forma de como você expõe as ideias tem que estar corretas, porque isto passa pela mão de Vários especialistas ou dezenas de profissionais. cientistas, dezenas, não é um, dezenas. Por exemplo, a minha invenção foi submetida à Suíça, no Bureau Internacional, onde está, situado, onde está localizado o escritório central da Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Após passar pelo crivo deles, pediram para escolher um país para fazer a pesquisa profunda. Eu escolhi a Áustria, que é tido como um país mais rigoroso. Para não haver aqui construto de facilidades. Sim. Porque eu comecei isso com a certeza de que era único. Está aprovado, mas eu comecei com a certeza de que era coisa única. Não tem nada de vaidade aqui. Aliás, a posse do WO e do título de patente são provas disto. Aqui não tem nada de vaidade, é apenas trabalho. Muito bem. E assim ficou, não é? É considerado uma das grandes figuras aqui em Angola, um grande inventor, de certeza. E a sua marca, de certeza, que também vai continuar a ajudar aqui a população angolana, não é? Qual é a última frase que deixa para terminarmos assim com o nosso podcast? Não é como começa, é como termina. Muito bem, muito obrigada, doutor. Não é como começa, é sobre como termina. E ficou aqui a dica do doutor José Camilo, grande inventor, uma grande figura também aqui em Angola. Portanto, nós vamos continuar daqui a pouco já com um próximo convidado. Uma pequena retificação. Não sou doutor, sou um simples engenheiro. Muito bem, vamos agora dar continuidade às nossas entrevistas e agora estamos com António Chaves, gestor e técnico da propriedade intelectual e vai agora contar um bocadinho daquilo que é a sua experiência, não é? Desde a sua área de atuação, sobretudo também nesta quinta edição deste seminário da propriedade industrial. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Afronautas. Muito obrigado pela oportunidade. Conforme muito bem dito, sou António Chaves, gestor técnico de propriedade intelectual há mais de 6 anos e durante esse período eu digo que descobri um mundo maravilhoso, não é, de conhecimento que eu lembro que na altura, enquanto estava na universidade, eu procurei identificar em que área, em que disciplina eu poderia enquadrar essa matéria. Eu até já estava com o pensamento de mudar, mas percebi que ele encontrava-se mesmo em direito. E eu fui estudando a matéria, fui me apaixonando pela matéria. E esse estudo resultou numa frase que foi a frase introdutora, não é? No evento de hoje, que é a propriedade intelectual está onde tu estás. Porque é que normalmente eu começo as minhas entrevistas e pronunciamentos dessa maneira? Porque ela realmente está em tudo quanto nós utilizamos, desde o microfone, né, que está a ser utilizado para a captação do som, até o smartphone que está a ser utilizado para a captação da imagem. Nós temos a propriedade intelectual ali presente. E ela sendo o conjunto de criações fruto do espírito humano que compreende a literatura, a ciência, a arte, o comércio, a indústria e a tecnologia, ela visa salvaguardar os direitos de quem cria. E hoje eu tive a oportunidade, acredito eu, porque ainda não vi, de ser o primeiro a falar sobre segredos comerciais em Angola. E conforme nós falávamos, né, Certo. eu pude ensinar as pessoas de que existem certas informações que não devem ser partilhadas. Por quê? Porque elas acabam tendo um valor econômico que poderá resultar no sucesso do seu negócio. Então, resumidamente, foi isso. E, claro,
tive que trazer alguns exemplos práticos, porque o tema para este ano, dado pela OMP no âmbito da propriedade intelectual, é desporto. Então, falamos de como é que o desporto, como é que a propriedade intelectual enquadra-se no desporto e como é que poderia ser utilizado os segredos comerciais para se poder alavancar o desporto a nível nacional. Muito bem, como gestor da propriedade intelectual, não é? Conta-nos mesmo já como é que esta questão pode ser enquadrada a nível do desporto. Bem, a nível do desporto, eu, para não ser muito longânimo, vou dar um exemplo que eu apresentei lá na atividade, que tem a Certo. ver, por exemplo, com o catato. Recentemente não, já há algum tempo, alguns atletas angolanos no âmbito do fisiculturismo foram identificados por outros atletas do Brasil, dadas as condições em que essas pessoas treinavam, né, que não eram das melhores, tanto em termos de equipamento técnico como para a alimentação, eles ficaram surpreendidos com a resiliência, a força que essas pessoas tinham de continuar a treinar e terem resultados que poderiam ser considerados significativos. Se tivessem Então, maiores condições ou melhores. exatamente. Então, eles ficaram impressionados com isso e vieram para a nossa realidade para poder colher, entender como é que isso Funciona. dava-se, não é? E neste caminhar todo, eles questionaram do que vocês se alimentam, né? Além dos materiais de treino, o que vocês se alimentam, eles revelaram que nós utilizamos o catato e que o catato é o principal alimento que permite que nós tenhamos força para O continuar. catato mesmo Exatamente, preto. o catato. Como é que é? É comido já cozinhado? Sim, já cozinhado, conforme nós conhecemos. Certo, E ok. eles medem as gramas de quantidade de catato que eles vão consumir em determinado tempo para garantir o sucesso dos treinos e ter o resultado obtido. E eu dizia que essa simples informação, digo simples para quem desconhece, acabou revelando um segredo comercial. Por quê? Porque ela deixou de ser uma informação deles, passou a ser uma informação do domínio público. Universal, sim. E o segredo comercial tem essa característica. A fórmula da Coca-Cola não está disponível a todos, nem sequer a receita do KFC, nem os procedimentos e os métodos que a Apple utiliza para poder fazer os iPhones. Então, era muito importante eles terem essa orientação, ter essa noção. E nós sabemos que o nosso país é emergente, não é esse conhecimento, entendemos tudo. Mas aqui surge então um alerta de que nós não podemos partilhar toda uma informação. Estas informações podem ter um valor econômico que pode ser benéfico para o nosso país e para nós, né, enquanto pessoas. Muito bem. Então, neste caso, não se devia mesmo ter que se partilhar essa informação por conta de ser uma informação que pode ajudar o próprio time, não é? No crescimento. Exatamente, eu vou lhe dar um exemplo. Né? Você sabe que o Brasil, em termos tecnológicos, ele é bem mais avançado com relação a nós. Sim, Eles então vão fazer nós temos estudos que. no catato e vão criar fórmulas e produtos, né, que vai ser comercializado. Entendes acerca da questão? E quando eles estivessem em contato com essa informação, não devia ser nos termos em que foi, devia estar presente um profissional que ia garantir que essas informações não saíssem daí sob nenhuma circunstância, para que a posterior, se existisse um interesse por parte destes outros atletas em utilizar, né, o catato como uma matéria para se poder ajudar os fisiculturistas a desenvolver os seus físicos, teríamos um ganho para estas pessoas. Muito certamente. bem. Fora esta questão que acaba aqui de mencionar, não é? Quais são os outros erros, não é? Ou outros pontos que são cometidos dentro dos clubes esportivos? Bom, em Angola, por exemplo, não existe a cultura de se submeter tanto atletas como treinadores de futebol a
acordos de confidencialidade e fazer uma monitorização contínua para que isso resulte no sucesso das equipes de futebol. Eu acabei também falando do Barcelona. Eu disse, e vou repetir, o sucesso de Messi, Xavi e Iniesta não tem a ver apenas com talento. Engana-se quem pensa desta maneira. Eles foram submetidos a certo conhecimento, a uma experiência, a táticas e a estudos Que não revelam. exatamente, que resultaram no sucesso que eles têm. O mesmo acontece com o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo tem uma dieta só dele e que algumas informações vão vazando ao longo do tempo, mas essas informações contribuíram para o crescimento, o desenvolvimento e o sucesso do mesmo Cristiano Ronaldo. E o detalhe interessante dos segredos comerciais é muito simples. É que todas as informações que tu tens noção que o teu concorrente compraria para ter acesso, tu não podes revelar. Se em algum momento revelares, então ela perde esse valor e automaticamente torna-se trivial, torna-se comum e as pessoas poderão utilizar como bem entenderem. Então é importante que esses mecanismos façam parte do dia a dia dos times de futebol, como de handball e basquetebol. Está presente na atividade o Mr. Victor, que é um basquetebolista reconhecido da nossa praça. Eu fui ousado em questioná-lo. Nós estamos bem no basquete, somos uma potência, mas atualmente não estamos assim tão bem. Então, quando questionei a ele, estamos bem, ele disse que não. Perguntei o que é que falta. Táticas. As táticas a serem utilizadas também podem ser salvaguardadas. E essa salvaguarda é importante porque gera experiência acumulada. A experiência acumulada permite que quando o próximo treinador faça parte da equipe, ele possa fazer o estudo destas informações e, em função dos novos tempos, conseguir adaptar à realidade atual e conseguir dar sucesso. Muito bem, estamos já quase ao final da nossa conversa, não é? Como gestor da propriedade intelectual, que mensagem, não é? Que pontos importantes gostaria de deixar para várias marcas, tendo em conta mesmo já o ponto esportivo, que é o foco desta quinta edição do seminário, e as outras marcas também. Bom, olha, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer, e que eu também apresentei na atividade, tem a ver com as quadras polidesportivas que temos a nível nacional. Se olharmos para as escolas e outros estabelecimentos e até para parques, todos eles apresentam quadras polidesportivas, onde nós podemos jogar basquete, handebol e outras modalidades, mas nunca futebol 11, porque o campo de futebol 11 obedece os seus parâmetros. E o primeiro apelo é de criação destes espaços. Para quê? Para que os jovens que têm aquela ânsia, aquela vontade, aquele desejo de se tornar como Messi ou Cristiano possam treinar, não é? Possam evoluir e pronto, mostrar as suas habilidades e conseguirem tornar-se profissionais na matéria. Outro ponto interessante que eu gostaria de trazer aqui é que deve-se proceder à proteção de todas as formas de propriedade intelectual que as equipes de futebol poderão trazer. E aqui nós voltamos para a frase que eu criei no começo, que é a propriedade intelectual está onde tu estás. No desporto não é diferente. As t-shirts que os jogadores de futebol utilizam, muitas delas são inventadas de forma, por exemplo, a absorver o calor e permitir que o jogador possa respirar, o corpo do jogador possa respirar devidamente. Algumas chuteiras também são frutos de invenções, assim como as meias e todos os outros acessórios que são utilizados pelos jogadores de futebol. Então, é importante identificar todos esses elementos, mesmo as questões que têm a ver com alimentação e até processos de fisioterapia para resolução de lesões de jogadores de futebol. Essas todas as questões que contribuem para o sucesso da equipe de futebol devem ser salvaguardadas para que nós possamos então configurar numa posição agradável no âmbito global de inovação, né? Porque
eu gosto sempre de falar isso. A posição de Angola no Índice Global de Desenvolvimento a nível internacional é muito baixa. Nós, numa ordem de 130 países, nós estamos na posição 129. Por quê? Porque não criamos. Não, na verdade não, porque não protegemos o que criamos, porque o angolano cria bastante, mas infelizmente não Não protege. E protege. depois é aquilo que tu vês nas redes sociais e tudo mais, pessoas a culparem o governo tem as suas responsabilidades, obviamente, mas a sociedade civil também tem a sua responsabilidade, que é proteger primeiramente, para depois ver como é que ele vai recorrer. E as pessoas normalmente não protegem, então o principal apelo é proteja a propriedade intelectual, porque ela tem tudo quanto nós utilizamos e pode servir de meio. Pode não. É o principal meio de desenvolvimento para o nosso país. Se nós quisermos sair da crise, precisamos criar, proteger para poder vender. Olha, uma pergunta que já não se quer calar, agora que tocou no ponto de proteger as coisas que são criadas pelos angolanos. Qual é o método que deve ser utilizado para se proteger, no caso? Bom, Porque há quem não sabe. olha, existem duas formas, né? Existem instituições que fazem a proteção, e no caso dos segredos comerciais, não existe uma instituição específica. Tu és o responsável de proteger através de contratos de confidencialidade. Entretanto, a proteção é feita pelo IAP e SENADIAC. O IAP protege o lado industrial, o SENADIAC protege o lado cultural. E nessas duas instituições, existem agentes que podem te ajudar, como tu podes ir lá de forma individual. Mas eu nunca aconselho a ir de forma individual. Por quê? Porque é necessário que tu tenhas domínio de uma série de conhecimentos técnicos, práticos e procedimentais que são utilizados no ato de registro e após o registro. Porque há alguns que conseguem registrar a marca. Neste caso, uma consultoria de um profissional, de alguém que entenda ou domina. Sim, é importante procurar um profissional que te ajude nesse procedimento. Por quê? Há alguns que conseguem proteger a marca. Ele protegeu a marca. Só que depois da proteção vem outros procedimentos. A marca depois protegida, tu tens que fazer a vigilância. Mesmo no âmbito dos segredos comerciais acontece a mesma coisa. A Coca-Cola constantemente tem que monitorar se alguém descobriu, se alguém fez, para ele conseguir agir. E tu não vais conseguir fazer isso de forma individual. É humanamente impossível, muitas das vezes, né? Então é preciso, muitas das vezes, que você recorra a um agente. Então, temos as instituições aí, podes recorrer a um agente, como também podes fazê-lo de forma individual, mas eu não aconselho. Muito bem, aqui ficou a dica, não é? Sobre a proteção daquilo que nós criamos, pois a propriedade intelectual é sim de extrema importância e pode assim ajudar para o desenvolvimento de um país, assim como disse o gestor e técnico da propriedade intelectual, António Chaves. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado pela oportunidade. Muito bem. Nós vamos continuar aqui com o nosso trabalho, portanto, já sabe que a sua missão é de nos acompanhar no nosso Facebook, no nosso Instagram, YouTube. Com apenas um clique, você nos encontra. Afronautas. Muito bem, agora vamos dar continuidade à nossa conversa com o Dr. Igor Chaves, é tutor da propriedade intelectual. Portanto, vai aqui contar para nós, não é, a sua experiência sobre este seminário, não é, que já é a 5ª edição, de certeza, e de que forma é que o desporto acaba se enquadrando neste seminário. Bom dia, boa tarde mais uma vez, Afronauta, muito obrigado. O SPI é o Seminário da Propriedade Industrial, está na sua 5ª edição, com o tema A Propriedade Industrial do Desporto, é o tema deste ano, exato, da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, preparar, apontar e inovar. O desporto vive debaixo da propriedade intelectual ou da propriedade industrial. Estamos a falar das marcas que os atletas servem para promover os nomes, clubes. Estamos a falar das patentes, que são as tecnologias que são criadas para salvaguardar e proteger as formas de aplicabilidade do conhecimento para a inovação. Nós temos, por exemplo, aquele spray de alinhamento quando está-se a bater as faltas ou o penalti nas partidas de futebol. É uma tecnologia que está salvaguardada com propriedade intelectual.
temos o design industrial que dá fórmula, não é? As bolas para o futebol, aquele formato de bola para o futebol americano, para o beisebol. Então, se não existisse a propriedade intelectual, o desporto não teria essa projeção que hoje tem. E esse seminário veio, no fundo, para cumprir com o seu objetivo, que é sensibilizar o mercado angolano com a importância e o despertar da propriedade industrial ou intelectual estrito sensu para a melhoria da dinâmica desportiva. Muito bem, ainda sobre o desporto, não é? O que é que realmente ou propriamente um jogador pode registrar como a sua marca, além do nome? Bem, dependendo da modalidade, né? Um jogador de futebol, por exemplo, se ele tiver alta performance e tiver a correr bem, assim como o Pelé, Cristiano Ronaldo, Messi, e a lista não se esgota, podem salvaguardar o nome, a forma como é que ele festeja o golo também pode ser protegida, assim como nós temos aquela questão do Cristiano Ronaldo, que saiu do físico, entrou para o digital através dos jogos, de videojogos, temos a questão do papel, então muitas formas de proteção daquilo que o desportista faz que pode ser registrado como marca. Também temos a questão de que o nome pode ser aplicado para as chuteiras, para as t-shirts, né, ou jerseys dos equipamentos de futebol. Muito bem, como tutor, de certeza que deve ter muita experiência sobre como realmente decorre todo esse processo, porque ainda Exato. tem gente Uhum. que até o momento não sabe que passos deve seguir, não é? Ou deve cumprir para ter a sua marca patenteada, legalizada, quais são os procedimentos, e de forma a tirar aquele ponto de difícil, que não é facilitador. Felizmente, nós estamos aqui no magnífico Palácio de Vidro, um edifício histórico, onde está situado o Ministério da Indústria e Comércio e também está situado o Instituto Angolano da Propriedade A Industrial, o IAP, IAP, que é a instituição para atletas, clubes, queiram registrar as suas marcas, devam se dirigir. Para as marcas, e é um processo muito fácil. Podes registrar a tua marca com o seu bilhete ou a título coletivo através da empresa. Para as patentes, o processo é mais complexo, para o design industrial também. Mas para as marcas é muito fácil, como eu posso dizer, registrar a marca. Basta tu saberes o que é que a tua marca faz, o que é que tu queres fazer com a tua marca. Existem 45 classes onde o atleta ou o clube pode registrar a sua marca. De 1 a 34 nós encontramos marcas de produtos. De 35 a 45 encontramos as marcas de serviços. Eu passo aqui a citar um exemplo. Por exemplo, a marca desportiva 1º de Agosto, o PET de Luanda, que são os clubes mais famosos da certo? Angola, podem se registrar na classe 41, que são atividades esportivas, podem, através do serviço, podem salvaguardar as suas marcas na classe 25, que é o uniforme, o tênis, a chuteira, os chapéus, os bonés, né? E muitas outras formas de merchandise pode-se registrar aqui no nosso Instituto Angolano da Propriedade Industrial. Muito bem, vamos tirar aqui este ponto de que as coisas são muito difíceis, não é? E que não conseguimos registrar a nossa marca, sobretudo também patentear, não é? Sim. Portanto, temos aqui responsáveis que vão lidando com estas situações, mas já que estamos no final da nossa conversa com o Dr. Igor Chaves, vai deixar aqui conselhos para atletas que assinam contrato, não é? Vamos supor, o atleta assina hoje um contrato. Que medidas deve tomar como cláusulas no caso de sua propriedade intelectual? Pronto, isso varia. Uma das primeiras propriedades intelectuais de um atleta é a sua imagem, não? O direito de imagem. Só ele sabe, porque em mercados mais avançados, um atleta já vem assegurado. Tem seguro, tem médico. E o nosso mercado, acredito que vai chegar lá. Mas a grande parte que o atleta deve prestar atenção sempre é na sua imagem, no seu nome, na sua integridade. Agora, a questão do contrato varia. Depende muito de quais são os interesses do atleta para com o clube e quais são os interesses do clube
para com o atleta. E essa parte, geralmente, eu posso dizer que nós não temos problemas e dificuldades. Aqui, a grande situação, a grande insuficiência tem com que ver com a alta performance que o atleta faz ao longo da sua carreira. Como sabe, as carreiras desportistas são curtas, e depois, quando ele já não está mais nessa alta performance, o que é que ele vai fazer? Dali que nós temos exemplos de muitos atletas que acabam de forma... Desaparecendo. Exatamente. Porquê? Porque não tem um Acabam plano para um exato caso de desvalor de também. transição da sua carreira. Tu podes sair de atleta para comentador desportivo, pode sair de atleta para um treinador, para um preparador físico. Então, isso é o que nós queremos aqui passar com o seminário através da propriedade intelectual e industrial, que o atleta não se esgota quando a sua carreira termina. Há aqui possibilidades que ele possa utilizar, porque felizmente temos legislação e só precisamos estar mais atento e desatento à desinformação. Ok, muito bem, ficou aqui a dica. Precisamos estar mais atentos, não é? A informações verídicas e desatentos à desinformação, com certeza. Muito obrigada, Dr. Igor Chaves. Nós vamos continuar aqui a fazer a nossa parte, não é? Daqui a pouco teremos mais um outro convidado. Portanto, já sabe que deve dar um clique aí para se subscrever no nosso canal, que é importante, comentar, partilhar e nos acompanhar também no Facebook, Instagram, no LinkedIn, onde também marcamos a nossa presença. Muito bem, vamos agora dar continuidade à nossa conversa e agora estamos aqui com uma figura de desporto, é o Dr. Vítor Muzad, e vai contar-nos um bocadinho daquilo que é a sua experiência, sobretudo também sobre este seminário, que é já a 5ª edição. Olá, doutor, seja muito bem-vindo ao podcast Afronautas. Boa tarde, Ariete. Boa tarde a todos aqueles que estão a assistir esse podcast, desde que seja de manhã ou de noite, né? Agradeço já a oportunidade de estar aqui a partilhar um bocadinho daquilo que foi a experiência desse seminário. Começou às 9 e acabou às 15, 14h30, mas estou a exagerar um pouco. Foi muito animado, eu gostei bastante das intervenções. Os participantes foram muito ativos, fizeram muitas perguntas e no meio do processo tive a oportunidade de partilhar um bocadinho que é aquilo que é a minha experiência internacional e nacional, naquilo que é a inovação, a tecnologia e o desporto, que é um casamento que cria narrativas sólidas e realmente tem que ser protegida, né? Como o vosso podcast tem que ser protegido para não ser pirateado, nem imitado ou copiado. Então, Com certeza. aqui já conseguimos ter as novas tendências, que é aquilo que são as proteções, que é aquilo que são as cinturas protetoras que vêm à volta da inovação, que é importante saber que nosso governo também está a lançar novas ferramentas nesse sentido e foi muito proveitoso, aprendi bastante. Eu já sei com quem bater a porta para registrar e patentear meus projetos e as minhas inovações. Muito bem, devo considerar que esta aqui é a 5ª edição do seminário, certeza que está a trazer muita coisa, muita inovação, que durante os seus 16 anos de atuação no mundo do desporto deve estar aqui a pensar que tem alguma coisa que devia ter feito e não fez. Sim, eu acho que infelizmente no nosso tempo é um bocadinho difícil estudar online, né? Agora tem estudos online que facilitam muito o conhecimento, mas a ideia é continuar a inovar. Inovação é um processo que Certo. começa do ponto A e que afinal nunca acaba, não tem fim. Então, o que é que daqui a 20 anos meus filhos olhem para trás? O meu pai jogou basquete, foi um campeão, ganhou, representou o país. Como empreendedor fez isso, alcançou isto e deixou esse legado. Então nós estamos de passagem e os nossos feitos é que falam por nós. Então patentear as suas ideias, os seus conceitos, as suas inovações ficam para décadas e para a sua descendência. Muito bem, são 16 anos, já estamos prestes a terminar, de certeza, mas são 16 anos fora de campo. Vítor Muzad é uma marca, não é? De que forma é que continua a dar esse... Sei que as pessoas realmente conhecem e de certa forma devem continuar a dar valor, não é? Mas de que forma é que continua a levar este ponto como propriedade intelectual? Como marca, Vítor Muzad tem estado a dar um contributo na academia da NBA, interagindo com jovens atletas africanos, porque eu falo várias línguas.
Isso também é uma vantagem diferencial. Permite comunicar, a arte da comunicação é muito importante. Tenho dado o meu contributo nessa área e movimentei-me para a área do audiovisual, fotografias e vídeos, onde representei algumas marcas de câmeras, como a Canon, fui embaixador, o primeiro embaixador angolano e da Angola para a marca Canon, que fui para os Jogos Olímpicos e cobri para os Jogos Olímpicos, levantando lá a bandeira da Angola, e dizer que pronto, nós podemos sempre nos reinventar, e isso é que faz parte da inovação. Então, reinventei a minha história e eu conquistei muita coisa, realizei eventos de grandes esportes, como há pouco tempo o Comitê Paralímpico, o Campeonato Africano em cadeira de rodas. Nós aprendemos todos os dias, temos sempre uma margem para inovar e para corrigir os erros. Ninguém é perfeito e estou sempre aberto a ouvir críticas, orientações e conselhos dos mais velhos. Mesmo com meus 65 anos, não deixo de ser um aprendiz da vida. Muito bem. E já para concluir, não é? Devemos aqui reconhecer o grande feito que este seminário acaba trazendo na sociedade angolana, sobretudo para quem tem uma marca, para quem é uma marca também. Que conselhos é que deixa para quem está no mundo do desporto? Para o Ministério, eu deixo um desafio de disseminar mais as informações sobre o patenteamento, a proteção e as medidas coercivas sobre quem copia ou rouba ideias ou rouba ativos intelectuais de criadores. Certo. Para os empresários do desporto e não só. Vamos inovar, o mercado é aberto, há mil e uma oportunidades, vamos ser ousados e vamos pôr um passo à frente e tentar fazer que as dificuldades que enfrentamos se tornem oportunidades. Muito bem, Dr. Vítor Musada, agradecemos pela sua participação, sobretudo compartilhar aquilo que é a sua experiência e a sua atuação no mundo do esporte e fora outras áreas. Muito obrigada. Obrigado, Ariete. Obrigado a todos os ouvintes. E terminamos assim a nossa conversa com o Dr. Vítor Musada. Já sabe que ainda teremos um próximo convidado neste espaço. Muito bem, como prometido, já temos aqui uma outra convidada do nosso espaço, a doutora Teresa Queta. Ela é diretora da SENADIAC, que é o instituto responsável, não é, para os direitos de autor, sobretudo também conexos. Portanto, vai aqui contar para nós aquilo que é a sua experiência de trabalho e também sobre este seminário. Boa tarde, doutora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade. Muito bem, conta para nós nesta quinta edição qual é a sua experiência, não é, que está a ter desde as anteriores e nesta atual. Olha, a experiência positiva, uma vez que foram abordados diversos temas, não é? E esta, por exemplo, a quinta edição, desta vez ligada ao desporto, e o nosso tema que nos foi proposto foi direitos autorais em transmissões e conteúdos desportivos. Então foi uma experiência diferente para falar dos direitos autorais num contexto do desporto. Então foi uma experiência boa. Permitiu trocar ideias, não é? Também colher subsídios por parte não só de outros palestrantes, como também dos participantes. Então foi uma boa experiência. Muito bem, estamos aqui com alguém que é muito responsável com relação a direitos, não é? Então vai contar para nós de que forma é que as pessoas podem quebrar a barreira que têm quando se trata de registro das suas marcas, sobretudo também de patentear. Não, os direitos do autor, quer dizer, a propriedade intelectual versa em dois elementos, que é a propriedade industrial, que trata de patentes e marcas, isto é com o IAP, e o SENADIAC lida com os direitos do autor, direitos autorais. Está mais ligado à cultura? Exato, não, a marca e patente está ligado ao IAP. Direitos do autor está ligado ao Serviço Nacional dos Direitos de Autor e conexo. E os registros são registros de obras de natureza literária, artísticas e científicas. Então, são matérias ligadas, no modo geral, como propriedade intelectual, mas distintas pela natureza também do procedimento nos registros, que é o IAC industrial e o SENADIAC direitos do autor.
Então, nós registramos obras de Certo. naturezas que já acabei de mencionar. Muito bem, muito Exatamente. obrigada pelo esclarecimento, doutora. Tá. E já agora, de que forma é que funciona o processo para o registro destas marcas? Dos direitos autorais. Certo, dos Bom, autorais. muito fácil. Os direitos autorais, muito fácil. O SENADIAC, para fazer o enquadramento, está localizado no Talatona, no complexo administrativo do Talatona, terceiro bloco, terceiro andar. O criador ou o artista que pretender registrar a sua obra é só assinar ou preencher um formulário. Nós temos um formulário, anexar uma fotografia, anexar os 2 exemplares da sua obra e submeter no CNADIAC. O registro pode ser por via presencial ou mesmo por Online? correio online também pode ser. Muito Pode-se bem. proceder a esse registro. Muito E é bem. muito fácil, diferente do registro para marcas e patentes, totalmente diferente. O SENADIAC é muito rápido, é acessível. Então, Agiliza o processo. procedimentos, ou seja, os procedimentos, não que seja fácil, mas os procedimentos são diferentes. Então, não podemos estar a comparar. Os procedimentos são diferentes. Mas para o SENADIAC é apenas, como disse, presencial ou online. Muito bem, doutora Teresa Queta, já para concluirmos, deixa lá uma mensagem, não é? Para quem está literalmente a pensar em, por exemplo, para questões de direitos de autor e está para avançar com esse processo, que mensagem que deixa e qual é a sua visão que deixa também sobre esta atividade, que é a 5ª edição? Olha, para os nossos autores, nós continuamos a apelar que registrem as suas obras. O registro para o IAP é obrigatório, é a condição, mas para o SENADIAC, apesar de não ser obrigatório, é recomendável, porque o registro é uma base de prova. O registro garante a certeza e segurança jurídica em caso de disputa, não é? Então, registra a sua obra, os nossos utentes, em 2, 4 ou 5 dias, quando submeter o pedido de registro, ou até 8 dias no máximo, recebe o certificado da titularidade da sua obra. Então é muito fácil, é rápido. Então nós convidamos e apelamos sempre aos nossos artistas para registrarem a sua obra, porque o direito do autor garante a exclusividade do uso da obra. O que significa que quando o autor tem a sua obra protegida, tem a prerrogativa de impedir quem use indevidamente, sem autorização, e poderá recorrer a medidas administrativas ou mesmo judiciais para ver ressarcido a violação, ou no caso, se for violação dos seus direitos autorais. Então, registre sempre a sua obra. Para o seminário de hoje, como se disse lá no seminário, não acaba por aqui, não é? Foi mais um passo. O que vamos fazer com os subsídios escolhidos, vamos melhorar o nosso sistema de direitos de autores e conexos, não é? Continuar a sensibilizar aos nossos criadores para envolverem-se, interessarem-se mais na matéria da propriedade intelectual, porque há retorno pelo uso da obra. Eu, uma autora, não é, criadora de uma obra, seja que natureza for, pelo uso da minha obra, eu terei direito a um retorno financeiro, não é, pelo uso da minha obra. Então, registre a sua obra, porque há vantagens econômicas também. Muito bem. Ficou aqui o conselho da diretora Teresa Queta, responsável pelo SENADIAC. Portanto, já sabe que a sua missão é se subscrever no nosso canal, comentar, também partilhar. Doutora, muito obrigada por participar aqui no nosso espaço do podcast Afronautas. Esperamos que tenha uma ótima continuação. Muito obrigada, bom final de semana. Muito bem, como prometido, já temos aqui a nossa outra convidada que vai aqui contar um bocadinho mais sobre aquilo que é esta atividade e também como funciona realmente o registro das marcas, que esta é a nossa temática desta 5ª edição do seminário sobre a propriedade industrial. Estamos agora com a doutora Ana Paula Miguel, é responsável pelo IAP,
literalmente, é diretora, posso assim dizer, não é? Doutora, seja muito bem-vinda ao podcast Afronautas. Obrigada pelo convite. Muito bem. É a quinta edição do Seminário da Propriedade Industrial com foco no desporto. Por que é que se escolheu este tema? Na verdade, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que é um órgão que Angola também é Estado-membro, dedicou a data de 26 de abril como a data de comemoração mundial da propriedade intelectual no mundo. Então, daí nós, todos os anos, também realizarmos seminários em alusão à comemoração dessa data. E escolheu-se o tema do desporto porque é o lema para este ano, então nada melhor que abordar a propriedade intelectual no desporto, que é um tema atual, de muita importância e, para o nosso caso em concreto, fala-se pouco do PI no desporto, então nós consideramos que também deveríamos abordar esse tema no ano 2026. Muito bem, o lema é preparar, apontar e inovar, não é? Inovar. Pois é, com relação ao desporto. Já agora, de que forma é que os atletas podem aderir a essa questão da propriedade intelectual? Das várias formas, porque a propriedade intelectual vive connosco. Certo. De várias formas, então os atletas também não seria uma franja diferente. Os atletas podem aderir ou devem aderir às questões de propriedade intelectual, por exemplo, através da sua imagem. Podem proteger a sua imagem através dos equipamentos também, do vestuário, enfim. Há várias formas de direitos de propriedade intelectual que os atletas podem fazer uso e aderir e, antes disso, fazer a sua proteção num desses organismos, ou o Instituto Angolano da Propriedade Industrial, onde protege os sinais distintivos do comércio e as criações industriais, ou a nível dos direitos de autor, que protege as obras literárias, musicais e os direitos de imagem. Muito bem. Antes de passarmos para a última questão, será que existe um caso real de um atleta ou um clube angolano que já foi salvo por registro, não é? Bom, nós em Angola, como sabe, o país é novo e também a questão da propriedade intelectual também é nova para o país, para a sociedade e para os cidadãos de uma forma geral. Daí nós termos essa responsabilidade de disseminarmos essa informação sobre propriedade intelectual de uma forma geral, como proteger, o que proteger, até para garantir a criatividade daqueles que efetivamente têm ideias e pretendam colocá-las no mercado. E é uma recomendação que eu deixo mesmo para as nossas empresas, para os clubes desportivos, que há muitos ativos que esses clubes criam, ideias que eles têm, mas que não têm protegido. Então, daí a necessidade deles protegerem tanto a nível de direitos de transmissão, por exemplo, a nível de design, porque os clubes produzem equipamentos esportivos com diferentes designs que carecem de serem protegidos. Então é essa a recomendação que eu deixo, justamente para dinamizar o próprio sistema e garantir uma concorrência leal. Muito bem, saindo daqui, qual é o serviço do IAP para o criador desportivo, ou o que é que realmente um criador desportivo deve procurar com relação aos serviços do IAP? Ele pode proteger as suas marcas. Quem tiver ideias no segmento das incidências tecnológicas, que refiro-me já às patentes ou modelos de utilidade ou melhorias ligadas às patentes, também pode proteger nesse segmento, e também nos modelos e desenhos industriais. Portanto, essa é o nosso foco, é a nossa responsabilidade. Muito bem, doutora, muito obrigada pela sua participação no nosso espaço, por ter compartilhado aquilo que é a sua dinâmica de trabalho no IAP. Portanto, nós vamos continuar com a nossa missão de levar para quem nos acompanha temáticas diversificadas, a forma de terem que aprender. Portanto, doutora, muito obrigada mais uma vez, esperamos que tenha uma ótima continuação. Ok, obrigado, eu que agradeço. Muito bem. E chegamos a mais um final deste novo episódio do podcast Afronautas, realizado aqui no evento, que é o quinto ou a quinta edição do Seminário da Propriedade Industrial. Portanto, já sabe que deve continuar ligado a nós para poder continuar a acompanhar ou consumir
conteúdos de interesse.